Então, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para estar respondendo mais algumas perguntas, a qual me deixam, me enviam. Estamos aqui para estar respondendo dentro da palavra de Deus. A pergunta como deve ser o pastor, o verdadeiro pastor, né? O que a Bíblia fala sobre o pastor. Então vamos lá explicar para os irmãos o que é ser pastor. Muitos não entendem, irmãos. Muitas das vezes as pessoas acham que ser pastor só estar ali no altar, dirigir um culto e acabou. Não é isso. Pastor que realmente teme a Deus e obedece à ordem de Deus. Quando o Senhor Jesus disse para Pedro: se tu me ama, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Ser pastor é apacentar, querido. Vamos lá. Ser pastor, em primeiro lugar, é ser humano, né? É alguém que vive os mesmos dilemas que nós vivemos. Qualquer um membro vive, né? Então, também vive seus problemas. É viver a vida com graça e manifestar a graça do Senhor, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Ser pastor, queridos, é ter consciência de que foi escolhido por Deus para fazer parte do grupo que exerce o mais excelente ministério. Em 1 Timóteo 3:1, é fazer parte do quê? De ser um pastor é isso, é você deixar os seus sonhos, renunciar às suas vontades para fazer a vontade do Senhor Jesus, né? E ser pastor, como o pastor, ele também é um líder, o missionário, presbítero, apóstolo, bispo, as missionários, enfim. São ministros, são homens de Deus e mulheres de Deus que estão à frente com a responsabilidade, né, de levar a fé, de incentivar e ajudar as outras pessoas a seguir, a trilhar o caminho de fé no Senhor Jesus. Não é fácil. Ser pastor, ser um líder, é como Jesus disse para Pedro: se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Pastor é doar-se aos demais. É ser uma pessoa aberta e sempre acessível aos seus irmãos. Também a todos que estão próximos. Isto implica, muitas das vezes, em ter que abdicar de horas de sono, queridos. E é necessário, em muitos casos, vencer o seu cansaço para poder ajudar. Para ajudar alguém, ou até mesmo ter uma palavra amiga para uma pessoa aflita no momento de desespero, porque isso acontece a qualquer hora e a gente precisa socorrer vidas, ou alguém que está em algum sofrimento. Isso me faz lembrar de uma amiga, né, que estava sendo assolada entrou numa depressão, espírito maligno tomou conta da vida dela depois que ela perdeu seu marido e ela tentou suicídio devido à depressão. Nós sabemos que por trás da depressão o inimigo ele trabalha. A depressão é uma tristeza profunda, mas o inimigo ele se aproveita da tristeza profunda da pessoa para fazer com que ela venha tirar a sua própria vida. E essa minha amiga, o marido traiu, foi embora de casa e ela não soube lidar bem com isso. A fé dela caiu, né? Caiu na fé e o que aconteceu? O adversário se aproveitou, ela tentou suicídio. Então isso é uma coisa assim que eu tinha que estar sempre ali do lado dela. Ela me ligava desesperada dizendo que ia tirar a vida, tomar remédio para se matar, e eu saía correndo do trabalho, chegava, não faz isso, e orava, e ajudava, incentivava, dava força. Alguns consideram isso como amizade, outros não dão valor a nada disso, né? O ser humano ele é muito ingrato. Mas nós, quando estamos à frente de uma obra, nós fazemos isso por amor, não porque eu tinha obrigação nenhuma com a pessoa, porque só a responsabilidade de amizade pela alma, né?
a qual o Senhor nos confia para quando nós estamos do lado de alguém que a gente está vendo prestes a cair no abismo. E se você realmente é de Deus, você vai ajudar a estender a mão, né? E não vai deixar que aquela pessoa, o inimigo, use, né, de um momento para ceifar uma vida, porque nós sabemos que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Então, vamos continuar aqui. O que vem a ser pastor é ser mensageiro de Deus, anunciador das boas novas, é ser uma voz que clama com ousadia, e muitas das vezes a mensagem será dura, outras promoverá conforto e consolo. Muitos compreenderão seus pecados e render-se-ão aos pés do Salvador. Ser pastor é ser voz e nada além disso. Ser pastor é ser guia. O pastor segue o caminho antes dos demais e orienta os seus irmãos e mostra-lhes qual o caminho que deve ser seguido. Isto significa que enquanto todos estão em segurança, muitas das vezes o pastor está a percorrer o pântano tenebroso para poder conduzir o rebanho, a qual serve em segurança, como diz lá no Salmo 23, no versículo 4, né? Que diz: ele não abandona os seus, está presente na hora da angústia a guiá-los em segurança. Ser pastor é chorar. É chorar muitas das vezes, queridos, em silêncio. É sofrer sozinho. É ser alguém que tira forças de onde muitas das vezes parece que já não existe nenhuma, para poder fortalecer os que estão em sofrimento e lhe procura. Então, muitas das vezes, é ser consolado pelo consolo e conforto que vê que promoveu na vida do seu irmão. Isso é ser pastor. Hoje em dia as pessoas só acham que ser pastor é dirigir culto e muitas das vezes pensar nos bens materiais. Por isso que a Bíblia diz que nos finais do tempo apareceriam muitos falsos pastores. E nós temos já visto isso, queridos. E a Bíblia diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Pastores que estão preocupados com a lã e a gordura da ovelha. Não pensa duas vezes em tentar nos derrubar, nos magoar, falar mal de nós. Não se preocupa que, poxa, se eu falar da missionária, ela pode cair, se abater e ir para o mundo. Não estão pensando em vidas. Quando eles fazem isso, eles estão pensando em morte, em tirar a vida da ovelha, não dar a vida à ovelha. Isso são falsos pastores, falsos profetas, falsos homens de Deus, falsos líderes. Pessoas que estão disputando, estão dentro da casa de Deus, disputando com a ovelha espaço, querendo ser estrela, querendo ser celebridade. Ainda tem muito mais coisa para eu falar. Eu vou fazer 2, 3 vídeos, 4 se for necessário, mas nós vamos concluir esse tema. O que é ser pastor? Essa pessoa que me perguntou está passando por um processo, não precisamos comentar o processo aqui. Mas eu estou respondendo o que deve ser para você saber e analisar se esse pastor da igreja a qual você está indo realmente é um pastor chamado por Deus e que põe a sua função em prática dentro da palavra de Deus, as suas atribuições que está escrito na palavra de Deus. Então, é ser consolador e se consolar quando vê alguém bem, né? Você alegrar, né? Alegrar-se na vitória daqueles que ele tanto ama. Isso é ser pastor. E não é fácil, queridos, não é fácil. Então, Deus abençoe e vamos dar continuidade no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.